Bom, então na assistência ao recém-nascido na sala de parto, a gente tem que saber bem a história materna, então a anamnese bem feita. A gente tem que ter o material checado e preparado. Então aqui temos alguns exemplos do material. Além do balão autoinflável que a gente vai discutir mais na frente. Então, uma pessoa bem preparada para assistência, saber todos os passos da assistência ao recém-nascido, a gente tem que estar, como eu falei já, do material preparado e da anamnese bem feita. A partir daí a gente vai para a assistência ao recém-nascido propriamente dito, que a gente vai fazer, a gente vai estar diante de 4 processos que a gente chama das 4 perguntas básicas. Se o recém-nascido é a termo, se ele está banhado em mecônio, se ele está com tônus bom e se ele está com padrão respiratório satisfatório, que é ele não está em apneia, não está gaspeando e ele não está com respiração irregular. Então, estando tudo positivo para esses 4 pontos, a gente vai dar início à recepção do recém-nascido provendo calor, que é com os panos aquecidos. Então a gente já coloca ele com panos aquecidos, a gente vai observando a cavidade oral e as narinas, se tem secreção ou não, para fazer a aspiração e a limpeza, que pode ser feita com a gaze ou enxugando com a compressinha ali delicadamente. Vai avaliando o padrão respiratório e a frequência cardíaca e levando para a mãe, já ali ainda na mesa da cesariana ou na mesa do parto normal, assim junto com a mãe, ali no local. Mas lógico que a gente vai estar já com aqueles 4 processos, provendo calor, avaliando, né, com a postura da cabeça do recém-nascido ou não, vendo se tem secreção ou não para limpar ou não, avaliando a frequência cardíaca e o padrão respiratório juntinho com a mãe. Não estando normal nesses 4 pontos, ou seja, ou estando com mecônio, ou sendo prematuro ou pós-termo, né, ou seja, não sendo a termo, ele estando com respiração irregular, gaspeando ou em apneia, e ele estando com o tônus ruim, a gente vai pegar o recém-nascido e dar o início a que a gente chama dos passos iniciais, né? Então todo esse processo inicial que a gente vai descrever agora chama-se passos iniciais, que a gente pega o recém-nascido, coloca sobre calor radiante. Então aí a gente já está provendo o calor. Então ali a sala de parto já está com 26 graus, a gente está colocando sob calor radiante. E um ponto importante para os recém-nascidos prematuros abaixo de 28 semanas ou abaixo de 1,5 kg, a gente vai colocar aquele recém-nascido já no calor radiante, dando com a sala aquecida, dentro do saco plástico ali no berço aquecido. Então a ideia é diminuir ainda mais as perdas de calor desse recém-nascido. Então a gente coloca ali sem secar o corpo. A gente seca o polo cefálico e coloca uma touca no recém-nascido, uma touca de lã que pode ser, tá certo? Às vezes até colocando uma compressinha, tá assim, aquecendo um pouco mais o polo cefálico e está provendo calor. Então a gente coloca sob calor radiante, provendo calor com esse processo que a gente falou. A gente vai estar colocando a postura do recém-nascido, que é em leve extensão do pescoço. A gente vai estar aspirando ou não as secreções da boca e do nariz. Primeiro a gente aspira a boca, depois a gente aspira a cavidade nasal do recém-nascido. E se precisar, claro, né, porque tem recém-nascido que não tem secreção, então não é preciso aspirar. Aspira-se com a sonda 8 ou 10 e ligada a um vácuo, no máximo com 100 milímetros de pressão, nessa pressão negativa desse vácuo. Depois a gente vai avaliar o padrão respiratório e a frequência cardíaca ao mesmo tempo. Então nesses passos iniciais, que deve ser feito de preferência nos 30 primeiros segundos, a gente vai colocar sob calor radiante, posicionar em leve extensão do pescoço, aspirar ou não e ver padrão respiratório e frequência cardíaca simultaneamente. Está concluído os passos iniciais. Caso haja alguma alteração, a gente vai dar partida para a ação. E essa ação deve ser feita dentro do primeiro minuto de vida, que a gente chama do minuto de ouro, que em inglês é o termo muito utilizado, que é o Golden Minute. Então, o que é que a gente vai fazer? Dentro desse primeiro minuto, dentro desses primeiros 30 segundos, nos passos iniciais, quando a gente avalia que a frequência cardíaca está ruim, ou seja, abaixo de 100, ou se a respiração não está com padrão satisfatório, a gente vai utilizar o AMBU, né, a ventilação
com pressão positiva, que pode ser com o balão autoinflável, com balão anestésico e com respirador mecânico em T. Na maioria dos serviços, ainda aqui no Brasil, a gente dispõe com muito mais frequência o balão autoinflável. Então, a gente estando com respiração que não está satisfatória e com o padrão, aliás, com a frequência cardíaca baixa, a gente está indicando fazer a ventilação com pressão positiva, que a gente vai discutir mais na frente. Então, recapitulando rapidamente, a gente vê a anamnese da mãe, né, chega toda a história, a gente checa o material, tem que ter uma pessoa capaz de fazer todos os procedimentos da sala de parto, a gente checa o material, como eu falei, a gente vai fazer aquelas 4 perguntas: se é termo, se tem mecônio, se o tônus está bom e se o padrão da respiração está bom. Estando tudo normal, a gente leva para a mãe, já provendo o calor, vai vendo se tem secreção ou não nas vias aéreas e vai avaliando frequência cardíaca e padrão respiratório simultaneamente, levando para a mãe. Não estando legal uma dessas 4 perguntas que a gente faz, a gente dá início aos passos iniciais. Pega o recém-nascido, coloca sob calor radiante, posicione, leve extensão no pescoço, a gente aspira ou não a cavidade oral, se tiver ou não secreção, avalia padrão respiratório e frequência cardíaca, simultaneamente, passos iniciais, 30 segundos. Avaliou tudo isso, estando tudo ok, ótimo, a gente vai organizar para levar para a mãe. Estando alterado, a gente vai atuar dentro desse primeiro minuto, que é o chamado minuto de ouro, que é o Golden Minute. Então, como é que a gente vai atuar? Com a ventilação com pressão positiva, que pode ser por conta da frequência cardíaca abaixo de 100 e do padrão respiratório irregular. A cor do recém-nascido, na nova edição do programa de reanimação neonatal, é avaliada através da oximetria de pulso. Então a gente coloca o oxímetro de pulso no membro superior direito, ou na palma da mão, ou no pulso direito, tá certo? Mas sempre no membro superior direito é onde a gente está tendo a leitura da oximetria pré-ductal. Antigamente, nas outras edições, a avaliação era feita visualmente, mas com alguns estudos foram vistos que a avaliação visual era muito falha e recomenda-se hoje em dia a avaliação da cor do recém-nascido com oximetria de pulso. E a avaliação com oximetria de pulso está indicado nos recém-nascidos abaixo de 34 semanas e naqueles recém-nascidos onde a gente precisa fazer a ventilação com pressão positiva. Aí a gente estaria indicando a utilização da oximetria de pulso. Bom, quando indicar a ventilação com pressão positiva? Então, exemplificando, a gente tem aqui o caso, né, que o recém-nascido foi colocado no berço sob calor radiante nos passos iniciais, a gente avaliou naqueles primeiros 30 segundos que o recém-nascido está com a frequência cardíaca abaixo de 100, ou se ele tiver com respiração irregular, gaspando ou em apneia. Então, padrão respiratório ruim ou frequência cardíaca abaixo de 100, a gente indica fazer a ventilação com pressão positiva. A ventilação com pressão positiva pode ser feita com 3 tipos de aparelho, né, que a gente pode chamar. O aparelho, o ventilador manual com a peça em T, que vai ser o capítulo mais para frente, sabe, ser estudado, com balão autoinflável ou com balão anestésico. O balão anestésico é aquele que precisa um fluxo para ele poder inflar. O balão autoinflável não precisa do fluxo para estar fazendo gerando a pressão no recém-nascido. E o mecanismo em T, né, o aparelho, o ventilador mecânico manual em T, precisa de um fluxo para estar gerando a pressão do recém-nascido. Então, cada um tem suas vantagens e tem suas desvantagens que vão ser discutidas mais na frente. A pressão que a gente vai fazer inicialmente, em torno de 20 a 25, normalmente 20 centímetros de água para aquela primeira expansibilidade do recém-nascido, e a partir de então a gente tem que estar de olho, que seria a forma mais adequada de ver a expansibilidade do tórax do recém-nascido. Com a experiência e vivência vai se
conseguindo fazer esse tipo de avaliação. Então a pressão de 20 pode ser aplicada inicialmente, a frequência de 40 a 60, e a gente diz que existe um REP, né, para se fazer o treinamento da ventilação, que é de 40 a 60 por minuto. Então se a gente fizer esse ritmo, aperta, solta, solta, 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 aperta, a gente vai estar numa frequência entre 40 e 60 por minuto. E na realidade isso ajuda muito na prática, a gente está com essa música na cabeça para estar fazendo, para estar coordenando a ventilação com pressão positiva. Bom, na ventilação com pressão positiva, o dispositivo que a gente mais encontra nessa sala de parto é o balão autoinflável. Por que autoinflável? Porque ele infla, independente se a gente tem ou não algum fluxo ligado a ele. Então, o que é que a anatomia dele, o que é que a gente encontra? A gente encontra a via de entrada do reservatório, que pode ser fechado, como esse aqui, ou seria um aberto, com cano em torno de 20 centímetros, 30 centímetros. A via de entrada do oxigênio, que é conectada ao látex do oxigênio, normalmente em torno de 5 litros por minuto. O balão, o volume do ambu, né, o corpo do ambu propriamente dito, que alguns autores variam em torno de 200 a no máximo 750, mas que de uma maneira geral a gente dispõe mais de 240, 250 até os 750 para recém-nascido. Então não deve ultrapassar 750 ml o volume que cabe aqui dentro para o recém-nascido. A gente tem a via de saída para o paciente, então a gente infla, o fluxo vai em direção ao paciente, e quando o paciente expira, esse fluxo expirado do paciente ele não entra no ambu, ele sai desse mecanismo valvular, entra por aqui, volume expirado do recém-nascido, escapa pela lateral, pelo mecanismo valvular, e pelo menos um sistema de mecanismo de proteção para o barotrauma, que é aqui a gente dispõe da válvula Popov, que está ligado em torno de 35 a 40 centímetros de água. Então toda vez que a gente insuflar numa pressão acima de 35 centímetros ou 40, de acordo com o que a gente tem regulado, né, do fabricante, esse excesso de pressão escapa por esse mecanismo valvular, chamado a válvula Popov, e a pressão em excesso não é liberada para o paciente. E o outro mecanismo de segurança, né, como eu falei, no mínimo um mecanismo de segurança a gente deve dispor. O outro seria uma saída lateral, onde você pode acoplar no manômetro em centímetros de água. Então você vai fazendo a ventilação com pressão positiva e você vai vendo quanto é que está dando de pressão na realidade quando está acoplado ao manômetro em centímetros de água. Bom, a oferta de oxigênio para o recém-nascido vai depender basicamente se a gente dispõe ou não dispõe do blender, que é o aparelho que a gente pode quantificar a fração expirada de oxigênio para ser ofertada ao recém-nascido. Então, temos duas situações. Se a gente não tiver o blender, a gente, independente da idade gestacional, a gente começa a ofertar oxigênio para o recém-nascido com 21%, e se com 30 segundos não estiver indo bem, a gente aumenta essa fração para 100% de oxigênio. Se a gente dispuser do blender, a gente tem uma peculiaridade. Se o recém-nascido for menor que 34 semanas, a gente já inicia com 40% de oxigênio para ele. Regula no blender na quantidade de 40% e oferece para ele inicialmente 40%. Com 30 segundos a gente vai fazer a avaliação com oximetria de pulso, tá vendo ali como é que está indo assim, a resposta. Se ele estiver melhorando, a gente ajusta o FiO2, né, para menos. Se ele estiver piorando, a oximetria não estiver indo bem, a gente aumenta essa fração inspirada de oxigênio. Se o recém-nascido for maior ou igual a 34 semanas de gestação, que foram os bebês maiores, a gente inicia a oferta de oxigênio com 21%. E se ele não for bem, né, a gente, na oximetria, a gente aumenta essa fração para 40%. Com 30 segundos ou mais, a gente vai estar ajustando essa quantidade de oxigênio de acordo com a saturação desse recém-nascido.
90% dos meninos nascem bem e só 10% é que precisa de uma ventilação com pressão positiva. E dentro desses 10%, em torno de em torno de 1% é que precisa realmente de manobras bem mais agressivas, como intubação, massagem cardíaca, adrenalina. Então, o que a gente pode dar de indicação da intubação endotraqueal? É naquela ventilação com pressão positiva que o menino não está melhorando, tá certo? Ou seja, ventilação com pressão positiva ineficaz. Então você está ventilando, você dá 30 segundos, checa seu material, vê se não tem nenhuma escape, se a máscara está bem acoplada, se não tem muita secreção de vias aéreas. Você corrige o que estiver ruim, não é? E dentro de 30 segundos, ainda com o bebê continua não melhorando, né, estando tudo corrigido, é uma respiração ineficaz. Você teria que fazer a indicação, teria que intubar o recém-nascido. Outra indicação seria a ventilação com pressão positiva prolongada. Você está fazendo tudo certinho, mas o menino não está assumindo a respiração, ele indo bem e tudo, mas sem assumir a respiração. Então seria a respiração prolongada. Outra indicação é quando você tem a suspeita ou quando você tem uma hérnia diafragmática. Então é outra indicação de fazer a ventilação com pressão positiva. E outra é um capítulo especial que é o mecônio. Quando o bebezinho nasce com líquido meconial e ele está deprimido, você vai fazer a indicação da intubação, acopla o aspirador de mecônio conectado a um vácuo no máximo de 100 milímetros de mercúrio e faz a aspiração uma única vez, a intubação e a aspiração, na tentativa de estar retirando algum mecônio da cavidade pulmonar do recém-nascido, dos brônquios do recém-nascido. A indicação da massagem cardíaca no recém-nascido é feita quando ele já está sendo ventilado adequadamente por pelo menos 30 segundos com O2 suplementar e a frequência cardíaca ainda continua abaixo de 60 batimentos por minuto. Então, a sociedade brasileira recomenda que para você ter uma ventilação adequada, para você estar indicando a massagem cardíaca, você tem que estar com o recém-nascido intubado. Então você está com essa ventilação adequada, ventilando já a 30 segundos, não é? Naquele ciclo de aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, 40 a 60 por minuto. Vai estar avaliando, não está melhorando, já está com o O2 suplementar. Você vai estar avaliando a frequência cardíaca e dentro de 30 segundos depois, já ventilando, continua abaixo de 60, está indicado fazer a massagem cardíaca. A massagem cardíaca você pode aplicar com duas técnicas. Ou com os 2 dedos, tá certo? Ou com os 2 polegares. Claro que os 2 polegares são dedos, mas é como é conhecida a técnica dos polegares e a técnica dos 2 dedos. Você aplica a pressão no terço inferior do externo e comprimindo o tórax, né, 1/3 do diâmetro anteroposterior. Então tem o diâmetro anteroposterior, você comprime em torno de 1/3 do coração, na realidade, do externo contra a coluna. E a frequência que você vai fazer vai ser diferente. Você vai fazer 3 aplicações da massagem cardíaca para uma ventilação. E a música, aquele rap que a gente falou, muda. E é importante você estar com esse rap na cabeça. Então passa a ser aperta, solta, solta, aperta, solta, que esse aí é da ventilação de 40 a 60 para 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila. Você vai estar com 90 incursões, tá certo? Para 30 ventilação com pressão positiva. Então, a preferência que a gente dá é pela técnica dos polegares. Então 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila. A preferência é dos polegares. Claro que uma técnica tem vantagem sobre a outra, mas de uma maneira geral, a dos polegares você atinge uma melhor perfusão coronariana e a técnica que é preferível para estar fazendo a massagem cardíaca externa. A indicação de medicação na sala de parto, né? Então, nesse capítulo de medicação, a gente indica principalmente a adrenalina e os expansores de volume. Para você indicar a adrenalina, o recém-nascido já tem que estar sendo massageado, não é? Tem que estar
intubado e com a oxigenação toda adequada, né, com a quantidade já sendo ofertado o oxigênio, e a frequência cardíaca dele tem que permanecer abaixo de 60 depois de 45 a 1 minuto. Então, depois de 45 segundos a 1 minuto, você já está ventilando ele, fazendo a massagem cardíaca, e ele permanece abaixo de 60, está indicado você fazer adrenalina. A adrenalina vem em ampolas de 1 para 1000. A gente tem que transformar essa solução em decimilesimal. A gente pega 1 ml da ampola, dilui com 9 ml de soro fisiológico. Então ela fica 1 para 10.000. E dessa diluição a gente aplica, se for fazer na veia, que deve ser feito na veia umbilical e não nas veias periféricas, na dose de 0,1 a 0,3 ml. Você faz em bolos. E essa dose pode ser repetida de 3 a 5 minutos, se não estiver obtendo a resposta, que é aumento da frequência cardíaca acima de 60. Se por acaso, quando você estiver fazendo o cateterismo para estar aplicando aquela adrenalina, então nesse intervalo você pode fazer uma aplicação, uma única aplicação endotraqueal, para não perder tempo de estar deixando de fazer a adrenalina logo naquele momento inicial. Então, nessa fase, você vai aplicar 0,5 a 1 ml por quilo endotraqueal. E depois você vai fazer, você pode colocar um pouco de veículo de soro fisiológico, tá certo? E fazer a ventilação com pressão positiva para distribuir melhor esse volume de adrenalina aplicado. Caso ele não melhore, como eu falei antes, de 3 a 5 minutos, você pode fazer uma nova aplicação na veia umbilical da adrenalina. O recém-nascido que não está melhorando, você fazendo todas essas medicações, está fazendo todos os procedimentos corretos, checando a posição de máscara, checando a expansibilidade torácica na sua ventilação, checando a massagem cardíaca quando você está fazendo a pressão no tórax, né, que já falaram anteriormente, que deve ser 1/3 inferior, né, e comprimir 1/3 inferior, no terço inferior do externo, e comprimir 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Né? Então, fazendo todas as manobras certinhas, não estando obstrução, não estando resolvendo, fazendo já a adrenalina, repetindo a adrenalina, você vai pensar em alguma coisa de volume, um quadro de hipovolemia, né, por perda de sangue, né, um descolamento de placenta, algum outro processo, mas você pode pensar e estar realmente aplicando o expansor de volume, que seria o soro fisiológico ou o ringue lactato de preferência. Né? Então, o soro fisiológico é o mais utilizado e é na dose, né, do expansor de volume, a gente faz na dose de 10 ml por quilo em infusão em torno de 5 a 10 minutos. Isso faz muito rápido por conta da hemorragia intracraniana. Então, em 5 a 10 minutos é feita uma expansão com soro fisiológico, podendo ser repetido posteriormente nos casos mais graves e que não esteja respondendo à medicação. O naloxone, que se fazia para combater, né, o excesso do opioide, né, então, nos quadros onde você tinha já a sedação por opioide, não é mais utilizado em sala de parto, assim como o bicarbonato também não é mais utilizado em sala de parto. Então as drogas basicamente as aminas também vasoativas também não se utiliza em sala de parto na reanimação neonatal. As drogas utilizadas, a adrenalina e o expansor de volume. Bom, recapitulando um pouco sobre o material, né, que a gente deve ter na sala de parto, toda sala de parto, em toda assistência ao recém-nascido, você tem que checar o material. E uns pontos importantes nos materiais, assim, eu gosto sempre de estar frisando, que a aspiração, você deve estar conectando a aspiração que não ultrapasse 100 milímetros de mercúrio, para não estar provocando lesão na aspiração. Você, em relação ao balão, não é, que você vai fazer a ventilação com pressão positiva, ao dispositivo, você tem o balão autoinflável, você tem o balão anestésico e tem o ventilador manual com a peça em T para fazer a ventilação com pressão positiva. Cada um tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas todos eles têm a máscara, tá certo? Que você vai acoplar e vai servir da interface no rosto do recém-nascido, na fase do recém-nascido, com esse dispositivo. E essa face tem o tamanho de recém-nascido, prematuro e recém-nascidos a termo,
a máscara deve ser arredondada, deve ser acolchoada e deve ser transparente. E o acoplamento pega a ponta do queixo, boca e o nariz. Em relação ao laringoscópio, a gente tem as lâminas número 1 e a número 0, né? Número 0 para prematuro, número 1 para criança a termo, para bebê a termo, e existe a lâmina 00 utilizada em bebês muito pequenininhos, que pode ajudar também no processo da intubação. Em relação à intubação, uma coisa importante para se falar aqui é que existe vários tamanhos de cânula. E cada recém-nascido, cada idade gestacional corresponde a um tamanho de cânula, que a gente dispõe da 2,5, 3, 3,5 e 4 para recém-nascido. 4 milímetros, 2,5 milímetros, isso é o diâmetro interno. E essa, de acordo com o peso e com a idade gestacional, você tem a cânula adequada para cada recém-nascido. Lembrar que nunca intubar com cânula número 2, não se deve intubar recém-nascido com cânula número 2, a menor que a gente deve estar utilizando é a 2,5, mesmo para recém-nascidos de extremo baixo peso, e que essas cânulas são graduadas em centímetros. Então essa graduação em centímetros serve como um ponto de referência para a gente fixar no lábio superior. A gente utiliza a regra do número 6. A gente pega esse número 6 fixo e soma ao peso do recém-nascido, ao peso estimado. Então, se ele tem 2 quilos, a gente soma 6 com 2, obtemos o número 8. E esse número 8 você pega na graduação do tubo e fixa no lábio superior. Então é importante a gente estar frisando todo esse processo. Vocês vão ter essa carga teórica, vão estudar a parte teórica e realmente vocês vão desenvolver isso na parte prática dos cursos de reanimação neonatal.